Você me causou nojo desde o primeiro dia, disse meu marido, no nosso aniversário. Desde o primeiro dia você me era repulsiva, declarou meu marido, sua voz carregada de desprezo durante o brinde na nossa celebração de 10 anos de casamento. Respondi com um leve e calculado sorriso, meu coração batendo forte, enquanto sinalizava discretamente para o anfitrião com um pequeno aceno de cabeça. A sala escureceu e um vídeo começou a ser projetado na grande tela. O rosto de Victor perdeu a cor, sua confiança arrogante foi destruída pelas imagens que se desenrolavam diante dele. A história que vou contar é baseada em ficção e não reflete eventos reais. Aproveite para ouvir o mundo exterior. Helena e Victor eram a imagem da perfeição conjugal, um casal que parecia ter tudo. Victor era um empresário carismático, seu nome era sinônimo de sucesso, sua presença impunha respeito em todas as salas de reunião. Helena, com sua elegância refinada e intelecto afiado, era a parceira ideal, sempre ao seu lado, apoiando seus empreendimentos com graça e brilhando nos eventos da alta sociedade. Sua mansão imponente, situada em um bairro exclusivo, era um testemunho de sua riqueza. Seus interiores sofisticados eram adornados com arte moderna e móveis sob medida. Sua filha Sofia era uma jovem radiante, dotada de beleza e inteligência, a queridinha de seu círculo social. Para quem olhava de fora, a vida deles era um conto de fadas cintilante, envolto em uma camada dourada de prosperidade e harmonia. Mas por trás dessa fachada polida, escondia-se uma realidade sombria, um vazio preenchido por negligência emocional, frieza e o veneno lento da crueldade de Victor. Dentro das paredes de sua luxuosa casa, desenrolava-se uma história bem diferente, conhecida apenas por Helena e em menor grau por Sofia. O charme de Victor era uma máscara, uma que ele retirava em particular para revelar um homem que usava palavras como armas. Seus insultos, muitas vezes disfarçados de humor, cortavam profundamente, deixando feridas que permaneciam muito tempo depois que as risadas se apagavam. Ele desprezava os pensamentos e opiniões de Helena, tratando-a não como uma igual, mas como um adorno decorativo, um troféu para exibir em galas e jantares. E havia sua vida dupla, uma verdade que Helena suspeitava há anos, mas que tentava enterrar sob o peso de suas responsabilidades como mãe e esposa. As noites tardias no escritório, explicadas como negócios urgentes, eram uma frágil fachada para seus casos extraconjugais. Helena sabia que havia outra mulher envolvida, sua intuição aguçada pelo perfume que permanecia em seus ternos e pelos olhares furtivos que ele trocava com outras. Victor menosprezava suas paixões, seu amor pela literatura, seus sonhos discretos de começar uma pequena instituição de caridade, descartando-os como triviais, indignos de sua atenção. Com precisão cirúrgica, ele a fazia sentir-se pequena, insignificante, uma sombra da mulher vibrante que ela um dia fora. Nos primeiros dias de casamento, Victor era diferente. Ele a cortejou com calor, enchendo-a de elogios e prometendo uma vida de sonhos compartilhados. Sua atenção fazia Helena sentir-se valorizada, como se fosse o centro do mundo dele. Mas com o tempo, como uma pedra desgastada por ondas implacáveis, sua verdadeira natureza emergiu. Um homem egoísta e dominador, que pouco se importava com seus sentimentos. Helena agarrou-se à esperança de preservar a família pelo bem de Sofia, convencida de que uma criança precisava da estabilidade de 2 pais. O pensamento de divórcio a apavorava não por si mesma, mas por Sofia, que poderia perder a segurança e a confiança que uma família aparentemente intacta proporcionava. Ela dizia a si mesma que as dificuldades eram temporárias, que Victor poderia redescobrir o homem que um dia foi, que o amor poderia ser reacendido. Mas os anos passaram e seu comportamento só piorou, sua crueldade tornou-se mais refinada, suas traições mais ousadas, cada uma corroendo o espírito de Helena. Ela sentia sua luz interior se apagando, sua identidade se perdendo, tornando-se uma versão oca de si mesma, consumida pelas exigências de uma família que não oferecia consolo. Helena havia sacrificado muito para manter a fachada. Abandonou seus hobbies, noites antes vibrantes dedicadas à pintura ou à leitura de poesia, deixou as amizades se esvaírem e dedicou-se inteiramente ao papel de esposa e mãe. Ainda assim, a insatisfação de Victor era implacável. Ele sempre encontrava defeitos, uma nova razão para criticá-la, uma maneira renovada de menosprezá-la. Helena começou a internalizar suas palavras, questionando seu próprio valor. Estaria ela falhando como esposa? Não era bonita o suficiente? Inteligente o suficiente? Interessante o suficiente para conquistar o respeito dele? Essas dúvidas a corroíam, enfraquecendo sua confiança como a ferrugem consome o ferro. Ela sabia que inúmeras mulheres suportavam vidas semelhantes, permanecendo em silêncio pelo bem dos filhos, pela segurança financeira ou pelas expectativas sociais. Mas Helena chegou ao seu limite. Ela não podia mais tolerar a lenta morte de seu espírito, a perspectiva de tornar-se uma casca vazia, presa em uma vida que não era sua. O ponto de virada aconteceu em uma noite comum, que começou como tantas outras. Victor previsivelmente ficou preso no trabalho, deixando Helena para jantar sozinha com Sofia. A cozinha estava acolhedora, preenchida com o aroma reconfortante da sopa caseira.
E as conversas animadas de Sofia sobre a escola, suas amigas, seus professores e sua última aula de dança trouxeram um sorriso passageiro ao rosto de Helena. Então, no meio da conversa, Sofia disse algo que fez o coração de Helena parar. O papai jantou com Natasha de novo hoje, comentou casualmente, mexendo sua sopa. Eu os vi no Marius quando voltava da aula de dança. Eles pareciam felizes. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Natasha, uma jovem ambiciosa funcionária da empresa de Vitor, era um nome que Helena já tinha ouvido antes. Ela havia notado como os olhos de Vitor demoravam-se sobre ela nos eventos corporativos, como a confiança ousada de Natasha parecia atraí-lo. Helena havia tentado afastar suas suspeitas, espantando-as como moscas incomodas. Mas as palavras de Sofia foram um raio, destruindo sua negação. Quem é Natasha? Helena perguntou, sua voz tremendo apesar dos esforços para soar calma. Sofia olhou para cima, intrigada com a reação da mãe. Você conhece a Natasha, do trabalho do papai. Ela é muito bonita, sempre usando aquelas roupas chiques. As palavras atingiram Helena como um golpe físico, uma onda gelada de realização invadindo seu corpo. Ela sempre soube, lá no fundo, mas ouvir isso de sua filha, sua inocente e confiante Sofia, foi uma ferida profunda demais para ser ignorada. Foi uma traição, uma humilhação pública que queimava mais do que qualquer insulto de Vitor. Ela mandou Sofia terminar a lição de casa, sua mente girando enquanto permanecia sozinha à mesa de jantar, olhando para o vazio. Lágrimas se formaram, mas ela se recusou a deixá-las cair. Por dentro, uma tempestade de raiva, traição e desilusão fervilhava. O nome de Natasha foi a gota d'água, a última rachadura na fachada desmoronante do que chamavam de casamento perfeito. Naquela noite, o sono a evitou. Ela ficou deitada, desperta com a mente correndo por um labirinto de opções, permanecer e suportar ou partir e recuperar sua vida. Mas como seguir em frente, sabendo que a infidelidade e o desrespeito de Vitor eram tão descarados? À medida que as horas passavam, uma ideia ousada, quase imprudente, tomou forma, um plano que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Ela iria revidar. Iria reunir provas inegáveis dos casos de Vitor, expor suas mentiras e garantir o divórcio em seus próprios termos. Ela estava cansada de ser vítima. Uma raiva fria e cortante tornou-se seu combustível, impulsionando-a à ação. Aquilo não era mais sobre salvar um casamento, era sobre salvar a si mesma e proteger o futuro de Sofia. Na escuridão daquela noite sem sono, Helena começou a se preparar para uma guerra silenciosa, uma que transformaria sua vida. Seu primeiro passo foi contratar um detetive particular, recomendado por uma antiga colega da universidade, uma advogada criminalista experiente chamada Irina. Procure alguém que se especialize em casos de família, aconselhou Irina, durante um café em um restaurante tranquilo. Eles sabem lidar com essas situações com cuidado e descrição. O investigador, Dmitri, era um homem magro, de olhos atentos e um comportamento calmo e profissional que colocou Helena à vontade. Em um pequeno escritório discreto, ela despejou sua história, contando cada detalhe, desde os primeiros dias de afeto de Vitor até os anos de abuso emocional e infidelidade suspeita. Dmitri ouviu atentamente, sua caneta riscando anotações em um caderno gasto. Precisamos de provas concretas, disse ele com a voz firme. Fotos, vídeos, gravações, testemunhos, qualquer coisa que corrobore sua história. Quanto mais provas, mais forte será seu caso. Helena sentiu sua determinação se solidificando. Vitor era cauteloso, especialmente ultimamente, mas ela estava pronta para igualar sua astúcia com a própria. Helena começou a documentar cada aspecto do comportamento de Vitor. Manteve um diário meticuloso, registrando suas observações mordazes, seus gestos de desprezo e as formas sutis com que ele a diminuía. Gravou secretamente suas conversas, capturando suas palavras cruéis com um dispositivo escondido. O processo era emocionalmente exaustivo, cada anotação um lembrete de sua dor, mas ela continuou, impulsionada pela visão de um futuro livre. Enquanto isso, Dmitri trabalhava com eficiência silenciosa. Instalou câmeras discretas no escritório e no carro de Vitor, seguiu seus movimentos e rastreou seus encontros com Natasha. Em poucas semanas, entregou um dossiê recheado de provas incriminadoras, fotografias de Vitor e Natasha em momentos íntimos num restaurante à luz de velas, vídeos de seus encontros em hotéis e gravações de áudio com conversas ternas, cheias de promessas de um futuro juntos. Simultaneamente, Helena se reuniu com uma advogada de família, Maria Ivanovna, outra recomendação de Irina. Maria, uma mulher perspicaz na casa dos 50, com uma atitude direta, analisou as provas de Helena em seu escritório organizado, os óculos equilibrados sobre o nariz. É uma situação difícil, mas você tem um caso sólido, disse ela em um tom objetivo. Com essas provas, você tem uma chance forte de conseguir um divórcio favorável e a custódia de Sofia. A chave é agir estrategicamente. Maria explicou os direitos legais de Helena, detalhou o processo de divórcio e a aconselhou a garantir sua independência financeira. Abra uma conta bancária pessoal, recomendou. Comece a transferir pequenas quantias da conta da empresa da família que você co-administra.
É sua rede de segurança para quando decidir sair. Helena levou o conselho a sério, transferindo cuidadosamente valores modestos para uma nova conta, movendo-se com a precisão de uma jogadora de xadrez para evitar chamar a atenção de Vitor. Era um jogo de alto risco, mas ela sabia que seu futuro dependia disso. A parte mais difícil era manter a ilusão de um casamento feliz. Helena interpretava o papel da esposa devotada com esforço excruciante, preparava as refeições favoritas de Vitor, perguntava sobre seu dia, fingia acreditar em suas desculpas esfarrapadas. A hipocrisia lhe dava náuseas, mas ela não podia levantar suspeitas. Sofia, felizmente alheia, continuava a adorar ambos os pais, sonhando com uma família harmoniosa. Helena protegia a filha da verdade, investindo sua energia em criar momentos de alegria, lendo histórias na hora de dormir, ajudando com a lição de casa, levando Sofia ao parque favorito. Sofia era seu farol, sua razão para suportar tudo. Os meses se arrastaram, cada dia um teste de resistência. Helena vivia uma vida dupla, a esposa perfeita de dia, uma estrategista que planejava sua fuga à noite. Continuava acumulando provas, consultando Maria e construindo suas reservas financeiras. Então, uma noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar polida, Vitor fez uma sugestão inesperada. Sabe, Helena, disse ele, girando uma taça de vinho. Devíamos comemorar nosso 10º aniversário com estilo. Uma grande festa, amigos, parceiros de negócios, todo mundo. O que você acha? Um calafrio percorreu seu corpo, seguido por uma onda de adrenalina. Esse era o momento que ela esperava, entregue a ela em uma bandeja de prata. É uma ideia maravilhosa, Vitor, respondeu ela, a voz suave apesar do fogo que lhe ardia nas veias. Eu cuidarei de tudo. Por dentro, seu coração cantava de antecipação. O fim estava próximo. Helena lançou-se no planejamento do evento com cuidado meticuloso, reservou o restaurante mais prestigiado da cidade, contratou uma banda ao vivo e selecionou uma lista de convidados composta por figuras influentes. Vitor, saboreando toda a atenção, acreditava que a celebração era uma homenagem ao seu sucesso. Ele não fazia ideia de que seria sua ruína. Ao longo do último ano, Helena preparou o terreno para sua fuga. Conseguiu um emprego em uma cidade distante, fora do alcance de Vitor, através de uma agência de recrutamento que valorizava sua experiência. Organizou a transferência de Sofia para uma escola de alto nível, garantindo que a educação da filha não sofresse. Cada documento do divórcio estava pronto, cada detalhe da divisão de bens planejado para priorizar o futuro de Sofia. Ela sabia que Vitor lutaria ferozmente para proteger seu império, mas ela estava armada e pronta. A noite do aniversário chegou, uma ocasião grandiosa, banhada em opulência. Helena parou diante do espelho do quarto, vestindo um elegante vestido preto que moldava sua silhueta, sua sofisticação discreta escondendo a tempestade interna. Observou seu reflexo, seus olhos já não estavam turvos de medo, mas brilhavam com determinação e um lampejo de esperança. O salão do banquete era um espetáculo de riqueza, lustres de cristal, rios de champanhe e o murmúrio da música ao vivo. Vitor se deleitava no centro das atenções, com seu carisma em plena exibição enquanto cumprimentava os convidados. 10 anos de casamento, um marco para exibir suas conquistas. Helena permanecia ao seu lado, seu sorriso sereno, o coração acelerado com o peso do que estava por vir. Ninguém podia perceber o turbilhão que se escondia sob sua fachada composta, os anos de dor infligida pelo homem que agora se postava ao seu lado com tanta confiança. A noite se desenrolou com brindes e risos, convidados elogiando o casal perfeito e sua vida invejável. Sofia rodopiava entre os convidados, sua risada uma nota brilhante no clima festivo. Helena manteve a compostura, escondendo seus nervos, mesmo quando o olhar de Vitor, presunçoso e possessivo, se demorava sobre ela. Ele pensava ter todo o poder. Ele estava errado. O momento chegou. Vitor pegou o microfone, sua presença dominando o salão. Observou o público, os olhos fixando-se em Helena com um sorriso frio e zombeteiro. Queridos amigos, colegas, entes queridos, começou ele, a voz rica e autoritária. Hoje é uma ocasião memorável. 10 anos atrás, tomei uma das decisões mais intrigantes da minha vida. Eu me casei. A sala soltou algumas risadas, mas o estômago de Helena se revirou. Ela sabia o que estava por vir. Dizem que o casamento é a união de dois corações apaixonados, continuou Vitor. Mas na minha experiência, é mais como uma fusão de bens. Ou no meu caso, meus bens, e uma bela fachada. Ele virou-se para Helena, os olhos brilhando com desprezo. Helena tem sido o ornamento perfeito, quieta, obediente, sempre ali para me apoiar. Mas sejamos honestos, disse ele, abaixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo, ela tem sido um fardo desde o primeiro dia. Sua ingenuidade, sua falta de ambição, sua simplicidade. Ela nunca entendeu minha visão, meu impulso. Sempre me foi repulsiva. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os convidados se remexeram desconfortavelmente, seus sorrisos desaparecendo. Helena sentiu uma onda de calor subir ao rosto, a dor da humilhação pública era mais aguda do que imaginara. Vitor sempre fora cruel, mas isso era um novo patamar. Ainda assim, ela se recusou a desmoronar.
Seu sorriso permaneceu firme, sua determinação inabalável. Vitor continuou, alheio ao crescente desconforto da sala, destilando veneno sobre as supostas falhas de Helena, suas inseguranças, e como ele a suportou por uma década. Deleitava-se com sua dominação, sem perceber o nojo que se espalhava pelo salão. Não percebia que suas palavras feriam não só Helena, mas também Sofia, que estava por perto, os olhos arregalados de confusão. Quando ele terminou, o silêncio era sufocante. Todos os olhos voltaram-se para Helena, esperando lágrimas ou um colapso. Subestimaram-na. Helena ergueu sua taça de champanhe, deu um gole deliberado e exibiu um sorriso calmo, quase enigmático. Obrigada, Vitor, disse ela, a voz clara e firme. Esse foi um discurso notavelmente honesto. Acho que nossos convidados merecem ouvir um pouco mais sobre o verdadeiro você. Ela acenou para o anfitrião, que hesitava à beira do palco. Com um segundo aceno, sinalizou para que ele prosseguisse. As luzes se apagaram e a tela do projetor se acendeu. Suspiros ecoaram pela sala quando o vídeo começou. Vitor e Natasha trancados em um abraço apaixonado em seu escritório, suas risadas preenchendo o silêncio. Em seguida, cenas de Vitor insultando Helena, sua voz carregada de desprezo enquanto a humilhava. Imagens dele esbanjando dinheiro com amantes, vangloriando-se de suas conquistas com detalhes vulgares. O vídeo se estendeu por vários minutos agonizantes, cada frame um prego no caixão da reputação de Vitor. A sala ficou paralisada, os convidados congelados em incredulidade. Vitor permaneceu imóvel, o rosto pálido, seu império desmoronando diante dos próprios olhos. Natasha, que até então circulava entre os convidados, escorregou para fora da sala, o rosto ruborizado de vergonha. Quando o vídeo terminou, as luzes voltaram a piscar. Helena encarou Vitor, sua expressão calma e inflexível. Acho que já basta, disse ela friamente. Estou entrando com o pedido de divórcio e Sofia vai comigo. Virando-se para os convidados, acrescentou. Peço desculpas por esse espetáculo, mas vocês merecem conhecer a verdade. Ela segurou a mão de Sofia e caminhou em direção à saída, seus passos firmes, a cabeça erguida. Sofia se agarrou a ela, a voz trêmula enquanto sussurrava. Mãe, o que está acontecendo? Está tudo bem, meu amor, respondeu Helena, a voz suave, porém firme. Estamos começando uma nova vida. Tudo vai ficar bem. Enquanto deixavam o salão, ele se encheu de murmúrios, depois aplausos, primeiro tímidos, depois retumbantes. Os rostos dos convidados, antes iluminados por admiração artificial, agora refletiam choque, compaixão e uma pitada de prazer culposo. Helena sentiu um peso de 10 anos ser arrancado de seus ombros, uma sensação de libertação tomou conta dela. No carro, Sofia encostou-se nela, a voz mal passando de um sussurro. Mãe, eu sabia que você era forte, mas tão forte assim? Helena sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto da filha. Nós duas temos que ser fortes, Sofia. Mas o pior já passou. O dia seguinte foi um turbilhão de ações, o ápice de um ano de preparativos de Helena. Maria, sua advogada, entrou com o pedido de divórcio, respaldado por uma coleção à prova de falhas de provas, fotos, vídeos, gravações e registros financeiros. Cada detalhe da divisão de bens foi desenhado para garantir o futuro de Sofia. Vitor tentou alcançá-la bombardeando seu celular com chamadas e mensagens, mas Helena o bloqueou, cansada de suas táticas manipuladoras. Maria passou a cuidar de toda a comunicação com a equipe jurídica de Vitor, protegendo Helena de sua fúria. A transição de Sofia para a nova escola foi tranquila. A diretora, ao saber da situação, ofereceu apoio imediato. Sofia se adaptou rapidamente, sua resiliência brilhando à medida que fazia novas amizades e se dedicava aos estudos. Helena havia conseguido um cargo prestigiado em uma nova cidade, por meio de uma agência de recrutamento. Suas qualificações lhe garantiram um cargo de liderança em uma empresa em crescimento. A mudança marcou um novo começo. Ela alugou um apartamento encantador em um bairro tranquilo, cujas janelas davam para um parque arborizado, onde ela e Sofia passaram a passar tardes preguiçosas. Sofia se apaixonou pela cidade, suas ruas históricas e o cenário cultural vibrante. Elas exploraram museus, assistiram a peças de teatro e passearam à beira do rio, redescobrindo a alegria da companhia uma da outra. Helena dedicou seu coração a recuperar o tempo perdido, determinada a oferecer a Sofia o amor e a estabilidade que ela merecia. A vida de Vitor, por outro lado, desmoronou sob o peso de suas próprias ações. O escândalo do aniversário causou ondas de choque entre seus círculos sociais e profissionais. Parceiros de negócios cortaram laços, recusando-se a se associar à sua reputação manchada. As ações de sua empresa despencaram, eliminando milhões em valor. Natasha, com a própria carreira arruinada, tentou contatá-lo, mas Vitor, consumido pela amargura, a culpou-a por sua queda. No fundo, ele sabia que não tinha ninguém a culpar além de si mesmo. Seus antigos amigos lhe deram as costas, seus colegas murmuravam pelas costas, e Natasha desapareceu de sua vida. Sozinho em sua mansão imponente, agora um monumento vazio de seus fracassos, Vitor buscou consolo no álcool. Mas isso só aprofundou seu desespero.
Uma noite, sentado em seu escritório escuro, folheando fotos antigas de Sofia, lágrimas escorreram por seu rosto. Ele havia perdido a única coisa que realmente importava, o amor de sua filha. Mas já era tarde demais para desfazer os danos. Helena abraçou sua nova vida com um vigor que não sentia havia anos. Seu trabalho lhe trazia realização. Seus colegas valorizavam suas ideias e criatividade. Ela voltou a se sentir ela mesma, uma mulher confiante, capaz, livre das correntes do controle de Victor. Sofia prosperava em seu novo ambiente, sua confiança florescendo ao se juntar a um estúdio de arte. Suas pinturas eram repletas de cores vibrantes e pinceladas ousadas. Helena observava o crescimento da filha com orgulho, o coração transbordando diante da resiliência e alegria de Sofia. Numa tarde, sentadas na cozinha acolhedora, tomando chá e assistindo ao pôr do sol, Sofia perguntou: "Mãe, você acha que vai se casar de novo um dia?" Helena fez uma pausa, olhando para o céu dourado. "Não sei, Sofia", respondeu ela pensativa. "Neste momento, meu foco está em você e em construir nossa vida. Mas se eu encontrar alguém que nos ame, que nos respeite e valorize, eu não diria não." Sofia abraçou a mãe. "Eu só quero que você seja feliz, mãe. Você merece mais do que qualquer pessoa." Helena a apertou contra o peito, os olhos marejados. "Eu já sou feliz, minha menina doce. Eu tenho você, e isso é mais do que suficiente." O futuro se estendia diante delas, brilhante de promessas. Helena sabia que haveria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Ela havia emergido das cinzas de seu passado, mais forte, mais sábia e ferozmente independente. As tentativas ocasionais de Victor de contatar Sofia por meio de conhecidos em comum foram rapidamente rejeitadas. Helena estava determinada a proteger sua filha da influência tóxica dele. Um dia, Sofia perguntou: "Mãe, você acha que vai perdoar o papai algum dia?" Helena respirou fundo, o olhar firme. "O perdão é sobre seguir em frente, Sofia. Talvez um dia eu esteja pronta, mas agora estou focada no nosso futuro, no seu e no meu." As cicatrizes deixadas por Victor nunca desapareceriam completamente, mas Helena aprenderá a carregá-las com graça. Elas eram lembranças de sua força, de sua coragem, de sua vitória. Ela já não era mais vítima de um casamento cruel, era uma sobrevivente. Uma mulher que havia recuperado sua vida e construído uma nova para si e para sua filha. Com Sofia ao seu lado, Helena caminhava rumo ao futuro de cabeça erguida, sem jamais olhar para trás.